Oi, pessoal. Essa é a segunda aula de Geografia Política. A gente vai falar da Geografia Política Clássica. Boa parte desse vídeo ele vai se basear no texto do Vanderlei Messias da Costa. Eu estou em Guarapuava, eu não tenho o livro aqui comigo, mas o nome do livro é Geografia Política e Geopolítica, uma coisa assim, que é um livro bastante utilizado em todos os cursos de graduação, enfim. É um livro bastante importante, bastante utilizado. É, Ele define geografia política como o conjunto de estudos sistemáticos mais afetos à geografia e restritos às relações entre o espaço e o Estado, questões relacionadas à posição, situação, características das fronteiras. É, Essa definição ela vai sofrer uma ruptura a partir da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, toda a geografia política ela é trabalhada em função da busca por espaços autárquicos. E isso só muda em função da Segunda Guerra Mundial. Então, desde a Antiguidade até a Segunda Guerra Mundial, o foco principal da geografia política é a busca por espaços autárquicos, ou seja, espaços autossuficientes. Tá? É, Enfim, a geografia política moderna ela vai ser inaugurada com Ratzel no processo de cientificação da geografia, a gente vai comentar sobre ele, e essa geografia política ela traz, em geral, uma unidade entre espaço, Estado, entre território, nação e Estado. Tá? Os três, eles fazem, de certa forma, uma totalidade, algo nesse sentido. Tá? A geopolítica é um termo que só vai ser cunhado em 1899, pelo Kellen, e a definição é a seguinte: a formulação de teorias e projetos de ação voltados às relações de poder entre Estados e estratégias de caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros. Então, um primeiro elemento que a gente deve considerar é qual a diferença entre geografia política e geopolítica. Quando eu falo de geografia política, eu falo da espacialização das relações de poder. Quando eu falo da geopolítica, eu me refiro fundamentalmente a ações específicas do Estado, numa perspectiva que atrela o Estado à nação e ao território, tá? Então, a geopolítica ela tem um caráter é, focado na ação do Estado e na garantia da soberania desse Estado, dos interesses desse Estado-nação. A geopolítica ela é um termo de 1899. Agora, tem um termo bem mais recente, um século depois, que foi cunhado pelo Luttwak, que é geoeconomia. Qual é a definição que ele traz de geoeconomia? Trata da configuração do poder econômico internacional e das interações entre poder econômico e poder político na competição geoestratégica entre as principais potências econômicas internacionais. Abrange tanto a conversão de ativos econômicos e influência política, quanto a mobilização do poder político para atingir objetivos econômicos por meio de instâncias competitivas ou cooperativas. Essa definição ela ocorre um pouquinho mais, né, de um século depois da noção de geopolítica. Obviamente, o mundo mudou bastante nesse século, mas isso é importante para a gente compreender que, enquanto a geoeconomia ela está relacionada a um mundo globalizado, em que há uma preocupação em tornar algumas questões econômicas estratégias de Estado, a geopolítica ela ainda está, ela é cunhada, ela é desenvolvida ainda num período em que há uma busca por espaços autárquicos, ao contrário, radicalmente, da geoeconomia, que ela é um termo cunhado já num período de globalização considerável da economia mundial. E há uma busca por espaços autárquicos na geopolítica que não há
na geoeconomia, porque os paradigmas da geografia política eles foram alterados nesse período. Tá? Então, um exemplo prático disso. Se a gente pensar hoje, por exemplo, a China, ela tem... esbarrei na tela. Acontece essas coisas quando o vídeo é gravado de forma mais amadora. Voltando à China. Qual a geopolítica da China? A geopolítica da China, hoje, ela tem uma abrangência, obviamente, global, porque a China se tornou a segunda maior economia do mundo e tende a passar proximamente a americana. A China lançou recentemente a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Então, o que a China tem feito? Ela tem previsto ações de construção de infraestrutura econômica, portos, ferrovias, extração de minérios, enfim, a fim de satisfazer suas necessidades econômicas atuais. E isso isso torna a China uma competidora muito forte globalmente, no intuito de readequar as estruturas logísticas do planeta às suas necessidades. Porque o que aconteceu ao longo do século XX? A economia mundial ela foi ajustada de acordo às necessidades geopolíticas ou geoeconômicas das nações europeias e dos Estados Unidos. Depois, com o Japão, com o desenvolvimento industrial do Japão, econômico do Japão no pós-guerra, também vai ter essa readequação logística da base de vários países à economia japonesa, principalmente no Extremo Oriente com os tigres asiáticos. Enfim, então, a geoeconomia ela surge num contexto profundamente distinto de quando surge o termo geopolítica. Tá? Mas um foca fundamentalmente em ações econômicas e o outro, a geopolítica, foca fundamentalmente as questões de soberania estatal. Óbvio que os dois se imbricam, mas a perspectiva que um assume pode ser diferente do outro. Tá? A geografia política clássica ela vai ter, portanto, essa preocupação com o espaço autárquico, o espaço autossuficiente, em que você não depende do outro. Tá? Com Hatzel, a geografia moderna ela vai renomear, de alguma forma, esse espaço autárquico. O Hatzel ele vai falar do Lebensraum, que é justamente esse espaço vital. Tá? Por que é Lebensraum? Que é esse espaço vital? É um equipamento tecnológico, é formado pelo equipamento tecnológico, pelo efetivo demográfico, pelos recursos naturais disponíveis. O Hatzel, quando ele escreve, no final do século XIX e início do século XX, eu não lembro a data de morte dele, mas foi bem no começo do século XX, ele escreve num momento em que a Alemanha, há muito pouco tempo, se unificou. Então, e mesmo com todo o desenvolvimento da segunda revolução industrial na Alemanha, a Alemanha não era capaz de produzir seus alimentos, não era autossuficiente em alimentos. A gente vai entender isso mais à frente quando a gente falar do desenvolvimento da escola francesa, da escola alemã, das questões políticas europeias nesse período do final do século, da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Então, a Alemanha ela não era autossuficiente em gêneros agrícolas. E isso se reflete na geografia hatzeliana quando ele desenvolve essa noção de espaço vital, em que são considerados esses três elementos, efetivo demográfico, equipamento tecnológico e os recursos naturais, a fim de satisfazer as necessidades da sua população. Então, isso tem uma relação muito grande. Isso é um exemplo, óbvio, o fato de não ser autossuficiente, mas isso mostra quanto o pensamento hatzeliano, do Lebensraum, ele está associado
a essa necessidade de espaços autárquicos. E o que acontece quando o Estado ele não tem esse espaço autárquico? Ele vai se expandir, e vai se expandir à custa dos estados mais fracos, tá? Que é um pensamento evolucionista, inclusive. Na época, o pensamento evolucionista ele propunha essas etapas, o Estado mais forte a cada etapa se tornando mais forte, mais poderoso, tá? O Ratzel ele afirma que quando a sociedade se organiza para defender o seu território, ela se transforma em Estado. E quando um povo se sedentariza, torna-se imperativa a manutenção de um território e o desenvolvimento técnico obriga a expansão territorial, sempre à custa de estados menores ou de povos menos desenvolvidos. Então, assim, o pensamento ratzeliano ele justifica a busca do Estado por esse espaço vital. E isso ocorre em função, às custas, melhor dizendo, dos estados mais fracos. O Ratzel ele vai propor a lei de crescimento geral dos estados. Então, ele vai dizer que, o tamanho do estado cresce com sua cultura à medida que o vínculo da população com a terra torna-se continuamente mais estreito. Ou seja, o desenvolvimento do estado ele depende da associação do povo com aquele solo, com aquela terra, tá? 2. O fortalecimento dos fluxos comerciais. 3. A anexação de membros menores a um aglomerado. 4. As fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte e a fortificação de seu crescimento. Por exemplo, a Alsácia-Lorena, que foi anexada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1871, ela é um órgão periférico, ela pode ser facilmente anexada, né, pela Alemanha, porque justamente é esse órgão. É como se você, por exemplo, tivesse o pé. Você pode viver perfeitamente sem seu pé. Se você perder o pé, você vai continuar existindo, continuar vivo. E a fronteira, ela tem essa característica. Tá? Você pode perder o pé que você vai continuar vivo. A França pode perder a Alsácia-Lorena que ela vai continuar existindo, não vai morrer exatamente por isso. Tá? Então, essa disputa territorial entre os estados acaba levando a anexação e perda de territórios em função da força desses estados. 5. Empenho em obter posições politicamente vantajosas e os primeiros estímulos para esse fim vêm-lhes do exterior, que é um pouco o que aconteceu com a Alemanha e o processo de unificação alemã, tá? Bastante atrelado a isso. Uma vez que foi por conta do estímulo da França que os estados germânicos se unificaram. A próxima, acho que é a 6, se eu não perdi a conta. A tendência geral para anexação e fusão territoriais transmite-se de estado a estado e cresce continuamente de intensidade. Ou seja, quanto mais poderoso o estado, mais fácil para ele é anexar territórios. Então, a gente pode perceber que essa lei de crescimento dos estados do Ratzel, ela tem um caráter evolucionista muito forte e um caráter bélico também, porque afinal de contas ninguém vai abrir mão de seus territórios. Então, o fato de um Estado se fortalecer e se sobrepujar aos demais torna a disputa por sobrevivência um elemento militar necessário para garantir sobrevivência dos estados, especialmente os mais fortes, que têm condições de fazer isso, e é um processo que se alimenta. Tá? A utilização da geografia como instrumento de conquista colonial não foi uma orientação isolada, particular a um país. Em todos os países colonizadores, houve geógrafos empenhados nessa tarefa, readaptada segundo as condições e renovada sob novos artifícios cada vez que a marcha da história conhecia uma inflexão. E há certa relação entre a expansão da geografia e a colonização. O ímpeto dado à colonização e o papel nela representado por nossa disciplina teria sido um fator de seu desenvolvimento.
Ou seja, à medida em que houve uma preocupação colonial dos estados, principalmente os europeus, em absorver territórios, isso possibilitou, isso favoreceu o próprio conhecimento geográfico do mundo e o próprio desenvolvimento da geografia como ciência, tá? E isso, de certa forma, é algo recorrente na história europeia ao longo do século XX, tá? Desculpa, do século XIX. Essas questões coloniais, elas são bastante importantes porque elas vão ter um impacto sobre todo o planeta. Em alguns países, alguns países, na realidade, eles vão ter esse ímpeto colonizador restrito a áreas muito próximas, áreas contíguas, enquanto, por exemplo, França, Inglaterra, eles vão se dirigir à Ásia, à África, enfim. Exemplos desse movimento colonial, a gente tem, obviamente, o imperialismo, no final do século XIX e no início do século XX. Tem o White Man's Burden, em relação à Inglaterra, a Mission Civilisatrice, na França, o Destino Manifesto, nos Estados Unidos, e o Brasil, a Marcha para o Leste, na Alemanha, e o Brasil ele também vai vivenciar a Marcha para o Oeste em na primeira metade do século XX, na realidade, a partir do governo Vargas. Mas depois a gente fala do Brasil especificamente. A imagem do país em construção, com uma formação territorial ainda inconclusa, estimula em muitos expedientes de controle social. Vai sedimentando-se uma ótica, ao nível das classes dominantes, de claro conteúdo anti-humano, em que o país é identificado com seu espaço, sendo a população um atributo dos lugares. Isso é uma citação do Antônio Robert de Moraes, tá? Eu não lembro exatamente qual o livro dele, se eu não me engano é Ideologias Geográficas, o amarelinho. Mas isso mostra o quanto o pensamento colonizador ele desumaniza as populações autóctones. Tá? Isso aconteceu no Brasil desde sempre, e isso vai acontecer nesse movimento colonizador da Europa sobre a África e a Ásia, dos Estados Unidos em relação ao Oeste, e, obviamente, no nosso próprio país, em relação à marcha para o Oeste. Tá? Há uma percepção do outro como inferior, como bárbaro, como incivilizado, e isso é uma coisa que a gente vive até hoje, no 2020, sabe, século XXI. Essa marcha para o oeste no Brasil, ela vai ocorrer entre as décadas de 30 e 40, e o Tunico ele vai dizer que o sujeito é o atributo de um lugar, e a cidadania, o reconhecimento do outro como igual, é vivenciado de certa forma precária, né? Porque a presença de autoritarismo, de privilégios, enfim. E também há um relacionamento muito forte desse pensamento colonizador com o determinismo geográfico. Então, por exemplo, a Europa, no século XIX, ao avançar para o controle da África, o discurso era um discurso extremamente racista, era um discurso que desumanizava. Se a gente for pensar, por exemplo, nas barbaridades que ocorreram no Congo, o primeiro genocídio do século XX, que foi perpetrado pelos alemães na Namíbia, onde hoje é a Namíbia. Enfim, todas essas questões coloniais, elas são muito fortes e elas têm consequências até hoje em boa parte dos países do mundo, tá? Inclusive no nosso país. O território, com suas características físicas intrínsecas, será avaliado em suas potencialidades de penetração, organização e domínio como recurso geral para a política estatal, que é uma percepção do território fundamentalmente geopolítica, tá? Então, essa potencialidade, ela acarreta a naturalização dos conceitos, sendo o Estado organismo vivo. E aí, com isso, você pode classificar esse estado em continental, marítimo ou insular.
ademais de instrumentos teóricos como espaço vital, território arquipélago, ou de ideologias como a Ilha Brasil. A Ilha Brasil era a ideia de que havia necessidade de construir o território brasileiro em função de fronteiras que fossem naturais. A gente vai falar mais à frente do conceito de fronteira. Mas isso era uma ideia de que bastante recorrente na geografia política clássica, dessa naturalização de fronteiras, e isso está presente, por exemplo, na conformação das fronteiras do Brasil. A capacidade que os Estados demonstram em construir sua unidade nacional interna do ponto de vista da organização política do território é transformada em poder de Estado a fim de projetá-lo na sua política externa. Ou seja, quanto mais o Estado for capaz de estabelecer um discurso único, mais forte, mais fácil é o controle desse Estado, controle do território por esse Estado. Tá? Então, conseguir essa organização política nacional, ela é fundamental para que isso se torne um recurso de poder em relação aos outros Estados, e a fim de projetar isso em sua política externa. Tá? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei da China, contemporaneamente da nova Rota para a Seda, essa capacidade de organizar politicamente o território a fim de garantir a realização dos seus interesses é fundamental. E aí a gente vê os estados fazerem isso às custas de suas minorias, de suas populações originárias, enfim. Mas isso não deixa de ser um mecanismo de poder bem relevante no trato com os outros países. E a geografia política clássica também, ela, como eu já tinha dito, ela busca por espaços autárquicos, autossuficientes. Ela se baseia no realismo político. Mais à frente, depois a gente vai comentar um pouco sobre as relações internacionais. Então, a geografia política clássica, ela é sempre realista. E mais um elemento que é sempre importante considerar é o excepcionalismo nacional. Tá? Toda a visão da geografia política clássica, ela traz uma perspectiva nacionalista ou própria de determinado povo, de determinada cultura. Tá? E vê também, acrescentando, a ideia de que o agente fundamental político é sempre o Estado. Tá? Não é comum encontrar perspectivas em que o Estado não seja o grande ou exclusivo agente político, ok? Então, esse é o primeiro vídeo sobre geografia política clássica. A gente vai acabar voltando, comentando isso mais à frente, mas, por enquanto, sobre geografia política clássica, é isso. Lembrem-se, vocês têm que lembrar que, a busca por espaços autárquicos; 2, o excepcionalismo nacional; 3, a quase exclusividade do Estado como agente político; 4, o realismo político como paradigma das relações desses Estados; e 5, a organização política do Estado transformada em poder para que ele possa se projetar na política externa e que ele possa ter o controle efetivo sobre a dinâmica interna, ainda que isso seja revelia de minorias étnicas, de grupos sociais, e nessa busca pela projeção da política externa, a gente fazendo a ponte com o que a gente falou anteriormente da geopolítica e da geoeconomia, ao projetar essa política externa, a gente pode verificar sob dois enfoques distintos, o geopolítico e o geoeconômico, ok? Se tiverem alguma dúvida, depois na aula online a gente esclarece isso melhor. Até mais.